Anjos da Noite, Underworld. 1400 anos atrás, os vampiros decidiram que a melhor maneira de garantir a sobrevivência de sua espécie era que 3 anciões, Victor, Marcos e Amélia, pulassem, através do tempo, um governando enquanto os outros 2 dormiam, cada um sendo despertado em seu tempo designado de acordo com uma aliança que nunca será quebrada. 1000 anos atrás, durante o reinado de Victor, o mais velho e mais forte dos anciões, a Guerra Vampiro-Lycan começou. 600 anos atrás, Kraven deu o grande incêndio que matou Lucian, o líder dos Lycans. Kraven trouxe de volta um corte de marca do braço de Lucian, como prova de sua morte, um ato que rendeu a Kraven um grande favor com Victor, que colocou Kraven no comando de seu clã. O grande incêndio fez com que os Lycans se dispersassem, vampiros mercadores da morte, armados com balas de prata e shurikens. Tempo presente, 3 mercadores da morte, Selene, Rigel e Nathaniel, seguem 2 Lycans em uma estação de metrô em uma cidade europeia sem nome. Sanguessugas! Segue-se um tiroteio em que Rigel é morto, um dos Lycans foge e Nathaniel desaparece. No caos, Selene faz 2 descobertas. Primeira, os Lycans inventaram uma bala ultravioleta que pode matar vampiros. E segunda, parece haver um grande bando de Lycans se acumulando sob o metrô. Selene volta correndo para alertar os vampiros na luxuosa mansão de Kraven que fica nos arredores da cidade. Mas eles estão mais interessados nas roupas que vão usar na festa formal de hoje à noite com o Coven do outro lado do grande oceano, em comemoração ao próximo despertar de Marcos por Amélia, a atual anciã reinante. Não interessada em suas alegrias, Selene vê algumas fotos digitais que Rigel tirou dos Lycans e percebe que eles parecem estar seguindo um humano. Uma pesquisa no computador revela que o humano é Michael Corvin, o estagiário de um hospital local. Enquanto isso, o Lycan ferido retornou ao covil Lycan com a má notícia de que perdeu o candidato que estava seguindo, bem como as balas de prata e as estrelas desenterradas de seu corpo para que ele possa se regenerar. Selene faz uma visita ao apartamento de Michael Corvin. Enquanto bisbilhotando, ela ouve uma mensagem de telefone sobre seu envolvimento em algum tiroteio. Agora convencida de que ela está certa sobre os Lycans perseguindo Michael, ela tenta interrogá-lo no momento em que seu apartamento é invadido por um bando de Lycans. Enquanto Selene os detém, Michael escapa no elevador, mas as portas se abrem para um confronto cara a cara com Lucian, o atual líder dos Lycans. Selene tenta atirar em Lucian, mas ele tem a intenção de morder Michael e cuspir o sangue em um frasco que ele leva para Singe, o médico Lycan que está pesquisando humanos com o sobrenome de Corvin, até agora com resultados negativos. Ele analisa o sangue de Michael e o declara positivo. Positivo. Selene e Michael fogem juntos em seu carro, mas Selene perdeu muito sangue em sua luta com os Lycans. Ela desmaia, o carro salta em um rio. Michael a salva, cura sua ferida e desmaia. Quando Selene desperta, ela leva o inconsciente Michael de volta para a mansão do vampiro, incorrendo na ira de Kraven, que quer que Selene seja sua futura rainha, e está com ciúmes por ela parecer apaixonada por Michael. Quando Michael finalmente acorda, ele fica cara a cara com a colega vampira Erika, que percebe que Michael foi mordido e está se tornando Lycan. Erika salta para o teto e começa a assobiar para ele. Aterrorizado, Michael pula pela janela e escapa da mansão do vampiro. Embora seja proibido mergulhar no passado, Selene decide fazer uma pequena leitura sobre a história da Guerra Vampiro-Lycan, particularmente o capítulo sobre a queda de Lucian. Ela percebe que o Lucian, em uma das fotos, está usando o mesmo medalhão que ela notou que o atual Lucian estava usando durante a briga no apartamento de Michael. Poderia ele e o Lucian que Kraven supostamente matou 600 anos atrás ser o mesmo? Kraven e Lucian poderiam estar conspirando juntos? O fato de que os Lycans estão se acumulando perto do clã de vampiros pressagia um ataque aos vampiros? Quando Erika informa a Selene que Michael foi mordido e está se transformando em Lycan, Selene já ouviu o suficiente. Contra as regras da aliança, Selene decide acordar Victor e pedir sua orientação. Michael começou a ter alucinações, quer saber o que está acontecendo com ele. Selene o leva para a sala de interrogatório Lycan na cidade, para que ele possa se esconder durante a noite. Ela também lhe dá a boa notícia. Ele foi mordido por um Lycan, e durante a próxima lua cheia, amanhã à noite, ele se transformará em um. As alucinações, ela diz a ele, são memórias passadas a ele por Lucian. Quando Michael pergunta a Selene por que ela se importa com o que está acontecendo com ele, você pretende me morder também? Selene explica que o vírus Lycan e o vírus vampiro são incompatíveis e ninguém jamais sobreviveu a uma mordida de ambas as espécies. Quando Michael pergunta a ela por que ela odeia tantos Lycans, ela diz a ele como os Lycans massacraram toda a sua família, e como Victor chegou a tempo de salvá-la do mesmo destino. Victor a transformou em vampira, e a criou como sua própria filha.
Selene então algema Michael a uma cadeira, dá a ele uma arma com balas de prata e o aconselha a usá-la em si mesmo se ela não voltar até amanhã à noite. Depois que Selene volta à mansão, Victor despertou completamente e está sendo informado por Kraven. Quando Victor descobre que foi acordado um século antes do previsto, ele fica lívido. Nem mesmo as tentativas de Selene de explicar suas descobertas o apaziguam. Na verdade, Victor basicamente diz a Selene para deixar Kraven lidar com isso, e que ela será julgada pelo conselho por quebrar o pacto. Kraven tranca Selene em seu quarto. Na noite seguinte, é a noite da lua cheia. É hora do trem de Amélia chegar, e Kraven ordena que Soren e sua equipe busquem ela e os membros do conselho. Erika, que queria ser companheira de Kraven há muito tempo, corta a energia do portão principal, permitindo que Selene corra para Michael. Selene libera Michael, mas eles são atacados por Lycans. Selene fica para lutar enquanto Michael pula de uma janela. Quando Michael pousa de pé cerca de 5 ou 6 andares abaixo, ele é imediatamente capturado por Lycans se passando por policiais. No caminho para o antro Lycan, Michael começa a mudança. Os Lycans encostam, e eles dosam Michael com uma enzima para parar a mudança. Selene capturou Singe e o leva para Victor, onde Singe é forçado a explicar como, há anos, os Lycans tentam combinar as linhas de sangue. Eles estão testando descendentes de Alexander Corvinus, um senhor da guerra húngaro do século V, que foi o único sobrevivente de uma praga que devastou sua vila e o transformou no primeiro imortal. Da descendência de Corvinus, um se tornou a linhagem vampiro, um tornou-se a linhagem Lycan e um permaneceu humano, mas carregava a marca do vírus da imortalidade original, escondido em seu código genético, em forma adormecida e transmitido através dos tempos para Michael Corvin. Lucian planeja injetar-se com sangue retirado de Michael e de um poderoso vampiro ancião, criando um híbrido. Ambos Lycan e vampiro, mas mais forte que ambos. Preocupados com o fato de Amélia ainda não ter chegado, um grupo de vampiros é enviado para descobrir o que está demorando tanto. Eles descobrem que Amélia e os membros do conselho foram todos assassinados, tendo sido mordidos por Lycans. Além disso, o sangue de Amélia foi totalmente drenado. Quando Victor descobre, ele ordena que Selene mate Michael. Enquanto isso, Michael está detido na cova dos Lycans, onde suas visões de repente se tornaram claras e ele agora sabe o que começou a guerra entre vampiros e Lycans. Muitos anos atrás, Lycans eram servos dos vampiros, mas era proibido para vampiros e Lycans confraternizarem. A filha de Lucian e Victor, Sonja, se apaixonou e acasalou, criando uma criança híbrida que Victor não permitiria. Então ele, Victor, colocou Sonja, sua própria filha, no sol, onde ela queimou até ficar crocante enquanto Lucian foi obrigado a assistir. Sua própria filha foi queimada viva só por me amar, diz Lucian pungentemente, e Victor passou os últimos 600 anos exterminando as espécies Lycan, para que as linhagens nunca se misturassem. Kraven sabe que foi descoberto. Ele estava de fato aliado a Lucian. Juntos, eles planejaram a morte de Lucian 600 anos atrás para que Lucian pudesse se esconder. Agora, o acordo é para Kraven ganhar o controle de ambos os covens, obtendo um tratado de paz com os Lycans, enquanto Lucian se vinga de Victor. Hora de derrubar alguns personagens principais. Os vampiros, junto com Selene, Khan e Victor invadem o covil dos Lycans em uma batalha climática. Kraven atira em Lucian com uma bala de nitrato de prata. A prata está em forma líquida para que vá diretamente para a corrente sanguínea dos Lycans e não possa ser desenterrada. Quando Michael tenta escapar, ele também é baleado por Kraven. Enquanto Michael derrama nitrato de prata de suas feridas, Kraven conta a Selene a verdadeira história sobre seu pai sombrio Victor. Sua família não foi morta por Lycans, mas pelo próprio Victor. Parece que ele não gostava muito do sabor do gado, então de vez em quando ele se empanturrava de sangue humano. Como Selene lembrava de Sonja, ele a poupou e a criou como sua. Selene fica atordoada. Quando Kraven exige que Selene vá com ele, ela se recusa. Quando ele está prestes a atirar em Michael novamente, o moribundo Lucian passa uma espada pela perna de Kraven e diz a Selene para morder Michael. Meio vampiro, meio licano. Eles são mais fortes que os dois. Selene faz isso. Kraven acaba com Lucian. Michael se transforma em um híbrido e, depois que Michael e Victor brigam um pouco, Selene corta a cabeça de Victor. Selene foge da cena da batalha, e agora deve se tornar a caçada por seu povo e pelos Lycans.